Do Senhor, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Irmão, quando for fácil pregar, tá complicado. É Deus! Tava ali nervoso. Jesus, por que deixa o pregador por último? Deveria ser o primeiro, né? A gente fica ali com o coração saltando pela boca. Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Mas ainda bem que não é nós, né? A presença do Espírito Santo. Quero agradecer o convite. Vou dizer que vocês têm coragem, né? Porque quem era eu? Aleluia, Deus! Quem era eu? Aleluia, Jesus. Quem era você na presença lá fora? Quem era você longe da presença lá fora? Quero te dizer nessa noite que a misericórdia do Senhor te alcançou. E nessa noite eu quero te encorajar um pouco mais pela palavra do Senhor Jesus. Porque o crente ele vive sendo encorajado, né? Porque para nós ganhar o céu é a força, como a Bíblia diz. É apunho, como diz o nordestino. É tomada a punho. É bem assim. Só vai para a guerra quem quer vitória. É Deus! Ainda bem que ainda existe o povo que quer morar no céu. Né? Louva a Deus pela vida do missionário Elivelto, sua esposa, Antônio, missionário Antônio, né? Do pastor, sua família, que Deus abençoe, os obreiros que estão aqui. Aleluia! E não posso deixar de falar dessa mulher de Deus que muitas vezes de madrugada eu acordava e ela estava na guerra. Eu pensando em parar e ela me empurrando na oração. Glória a Deus! Aleluia. Só quem venceu batalha sabe de como é difícil muitas vezes levantar a madrugada e orar e pedir a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmão. Lucas 9, Evangelho de Lucas. Você não liga não, que alguns pregadores, eu pelo menos eu sou bem pegar no tranco. Às vezes a gente chega aqui com a perna tremendo. Você acha que eu estou brincando? Olha aqui. Aleluia! Aleluia! Falar da palavra de Deus não é fácil. Mas era mais fácil viver no mundo, né? Pulando o muro, correndo a polícia. Quando chega aqui o negócio é sério. É a verdade, é a palavra do Senhor que liberta. Mas a Bíblia diz que aquele que olha para trás não é digno, né? E você não foi chamado para olhar para trás. Lucas 11, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Oh, glória a Deus! Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores também, né? Porque a gente está ali e sabe que tem pessoas orando pela vida da gente. Né? A vida do missionário, dos missionários também na casa do Senhor, então sempre representando a obra do Senhor. Amém? Você encontrou? Parei de ouvir folha de Bíblia, então encontraram. Evangelho de Lucas 11 diz assim: E aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos o deve, e não nos conduz em tentação,
mas livra-nos do mal. Amém. Amém? Amém. Deixa eu tomar o teu assento. Glória a Deus. Eu achei muito lindo quando aquela jovem veio aqui trazer a palavra. E ela falou que se alguém está te perseguindo, ore por ele. E se você não é perseguido, é porque está faltando oração na tua vida. Jesus falou comigo, irmão. O Espírito Santo falou para mim que quando a gente é arrastado para o deserto, como ele foi levado para o deserto, é para você lembrar de orar. Glória a Deus. Porque se tiver tudo plano, tudo lindo, todo dia de sol, você só vai, vou para a praia. Mas quando você vê que a tempestade está vindo do teu lado, você lembra que existe um Deus que pode te guardar no meio da tempestade. Eu estava ali sentado. Aleluia. E o Espírito Santo, ele faz essas coisas comigo, irmão. E aí dá aquele frio na barriga, tremedeira nas pernas. Mas eu vou dizer aqui para uma irmã: se você ter fé na oração que você fez, vá fazer a tua ultrassom. Deus me mostrou um ultrassom e um aleluia, Jesus. Se você crê no poder do Espírito Santo de Deus, vai fazer tua ultrassom e a tua bênção vai vir. É difícil falar, eu sei, você tem muita coragem, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Ele falou para mim ali e me mostrou: vai fazer a tua ultrassom. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jeová. Aleluia. E Jesus, ele é engraçado que ele começa a falar com os discípulos de uma forma que eles começam a ter mais desejo de ouvir Jesus falar. Você para e pensa, Pedro foi pescar a noite toda cansado. Você sabe, irmão. Eu já trabalhei com pintores, lixa massa. Nunca mais quero fazer isso. Me perdoa, se for para a obra do Senhor a gente vai. Mas eu digo assim, se alguém dizer, vou te pagar, não vou, irmão. Mas já pensa você que trabalha à noite, né? Alguns serviços tem que ser à noite, né? Até umas horas da noite, certo? Porque durante o dia o negócio está fluindo, né? Então, fechou, chegam os pintores. Eu trabalho lá, material de construção, eles contam essas coisas para nós. Eu digo, como é que vocês aguentam? Trabalhar umas horas do dia e depois ir à noite lá fazer um negócio. E aí tu pensa contigo, você que já fez essas coisas assim, pescar a noite toda, não pegar nada. E aí Jesus chega assim: vem cá, você presta teu barquinho para mim, só não ficar muito perto da multidão. Eu vou só pregar um pouquinho aqui, depois vocês ficam. E aí Jesus pregou. E aí ele chamou Pedro. Glória a Deus. Eu estou vendo que você não pegou nada, né? Eu estou vendo que alguns aqui estão orando. Está acontecendo muita coisa. Eu quero te dizer uma coisa, que a palavra do Senhor disse: você bater. A Bíblia diz que aquela porta vai se abrir, aleluia. A Bíblia diz também que se você buscar, você vai encontrar, você vai achar. E se você pedir, Ele é fiel para te dar o que você pede. Sabe por quê? Porque você não está pedindo para aquele que
que não pode, você está pedindo para aquele que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que se você crer, você vai receber, você vai receber. Se você está batendo, não se canse. Se você está pedindo, não se canse. Se você está buscando, aleluia, Jesus. Você já parou para pensar você andando com Jesus, vindo cego ver, aleijado andar, leproso sair limpo e glorificando o nome do Senhor? E aí Jesus vai à parte sempre para orar. E aí eu imagino que a Bíblia não fala, mas a gente começa a imaginar, porque a gente começa a viver um mundo espiritual e tu começa a ter curiosidade daquilo que está ali meio oculto. E a Bíblia diz isso, que Ele vai revelar aos pequeninos os mistérios da palavra. Aí eu começo a imaginar que Jesus vai adiante ou mais à frente orar, e eles ficam assim: o que será que Ele está falando com o papai? O que será que Ele está dizendo com Deus Todo-Poderoso? E aí aquele discípulo começa a andar assim, mas não vai acabar essa oração, não. Eu estou doido que ele venha de lá. Eu estou doido que ele venha para mim e para ele, para me ensinar a orar como ele ora. Irmão, o judeu, ele tinha regras desde criança, desde pequeno. Ele ia ao templo orar, ele ia ao templo ouvir a palavra, ele ia ao templo, ele via muitas coisas religiosas diante dos olhos dele todo dia. Tanto é que foi cantado aqui, o varão falou da palavra que eles tinham o costume de orar a hora nona no templo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí ele fala para Jesus, quando ele vem da oração: ô Senhor, ô Mestre, ensina-nos a orar como João Batista também ensinou seus discípulos. Você está orando corretamente? Você está declarando que é o teu pai, que é o teu mestre, que é o teu Senhor, que é o teu bom pastor? Ou você está só pedindo? Me dá, me dá. Mas é errado pedir. Não. É errado você não reconhecer que você está pedindo. É Deus. Aleluia. Aleluia. Porque falaram aqui do cego Bartimeu, né? Glória. Que ele sabia quem era Jesus. E ele clamou em alta voz. E Jesus curou ele. Glória a Deus. Aleluia. É muito lindo quando a gente ouve essa palavra, né? Clama como o cego Bartimeu clamou. Aleluia. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que era Jesus, ele sabia que era o filho de Davi, a raiz de Jesus. Ele sabia que era Jesus. Aleluia. Esse não vou deixar. É lindo, irmão. Quando a gente sabe quem que pode fazer um milagre. É súplica, petição. É a oração que o crente mais faz, irmão. É por alguém que está sofrendo, é uma cura, é uma libertação, é uma porta de emprego, é uma libertação de alguém da família, é um milagre que pode chegar. Tu está sempre pedindo algo para Deus. E Deus falou que é para você pedir mesmo. Fazei prova de mim. E tem uma oração de agradecimento. Que é poucos crentes que fazem, né, pastor? Recebeu hoje, amanhã está pedindo outra coisa. Não. É igual criança, né? Ganha um brinquedo, brinca um dia, no outro dia está lá jogando num canto e está pedindo outro brinquedo. Eu sei porque tem criança em casa. Eu sei porque eu já fui criança. Aí no meu tempo, irmão, a gente fabricava alguns brinquedos para brincar, porque a família era grande, né? A mãe não dava brinquedo para todo mundo. A gente ia lá
negócio lá de reciclagem, lá no Paraná. Nós pegava aqueles restos de motinhas, sabe? Aquelas motinhas de criança. Arrancava as rodas e fazia um carretão. Era uma vez de cada. Nós chegava todo ralado em casa. E no outro dia ia de novo. Tá nem aí. Hoje as crianças ganham tudo na mão e daqui a pouco tá jogando no canto. Sabe por quê, irmão? É porque os nossos filhos, eles estão vindo sem conhecer quem é o Pai que está dentro da casa. Aleluia! O suor do Pai, o sofrimento que o Pai passa durante o dia, a perseguição. Glória a Deus! Eles não estão entendendo quem é o Pai. Porque nós não estamos mostrando quem é o Pai. Eu falei para você que é difícil às vezes pregar. Mas tem que chegar na posição que Jesus ensinou os discípulos a orar. Não basta ser discípulo, tem que saber fazer o que o Pai quer que faça. Aleluia, Jesus. É difícil eu falar isso como pai, é difícil. Mas eu sempre estou cobrando, tá ali. Adolescente que louvou aqui, uma bebezinha que está sendo criada ali. Aleluia! Outro dia eu olhei, minha esposa chamou para mim olhar. Ela estava de joelho dobrado no banco. Tava as duas, né? Ela pegou e veio no meio e botou a carinha no banco assim. Já está aprendendo a comer igual a ovelha. Aleluia! Ah, entenderam? Entenderam? Que ovelha para comer tem que ajoelhar, né? Ovelha para comer tem que ajoelhar. Aleluia! Ovelha para falar com o Pai Todo-Poderoso tem que ajoelhar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Depois você olha o teu joelho. Se tiver calo, é porque você está ajoelhando para orar, para comer. A oração de agradecimento, o aleijado da Porta Formosa, como foi louvado aqui, depois do milagre, ele entrou no templo louvando, agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor. E todos ficaram admirados. Mas eu acho engraçado que todo aquele povo que estava lá dentro admirado com o aleijado curado, todo dia ali também. Entrava e saía, ou às vezes tentava uma moedinha com o aleijado, né? É Deus! Mas vai chegando dois ungidos. Glória! Hoje em dia nós pedimos dinheiro, ao invés de pedir poder de Deus. É Deus! Senhor, abre a porta, Senhor. Que eu venha ganhar 7 mil por mês, 10 mil por mês. Para quê? Se meu pai tinha 5 filhos, ele trabalhava. Tinha vez que nós dividíamos lá 4 ovos em 5, 6. E nós era felizes da vida. Hoje em dia tem banquetes e não tem alegria. Aleluia! É Deus! Glória a Deus, aleluia. Tem 2 inimigos aqui que eu vou falar e não vou falar mais algumas coisas porque você vai ler a Bíblia depois e você vai descobrir pelo Espírito Santo. O primeiro inimigo que quer que você pare de orar é o diabo. Porque ele sabe que se você orar, você tem poder para repreender ele dentro da tua casa. É Deus! Aleluia! E eu vou falar para você, você não precisa estar em 4, 5, 6 orando. Você precisa você orar. É glória a Deus! Elias desafiou os profetas de Baal. Tinha alguém junto com Elias. E ele falou, grite mais alto, quem sabe o Deus de você está dormindo. Olha a autoridade que tinha na vida dele. E ele sozinho fez descer fogo do céu. A Bíblia diz isso, irmão. Mas vale um bocado pequeno na tua mesa e você ter paz, alegria, felicidade, do que você ter um banquete e não ter prazer de viver na presença da tua mesa. Aleluia. Às vezes eu vejo os status lindos, irmão, coisa linda. Eu queria
Mas a gente sabe que a gente conhece algumas pessoas que não têm paz na vida. É, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como diz um pregador, e se não tiver aleluia, glória a Deus, dá mais Deus pelo menos. O que Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Porque Mateus 33, 6 e 33 diz que buscai primeiramente. Não vou nem falar o resto do versículo, porque você já sabe. O que é buscar? Está sempre batendo continência. Glória a Deus. Pastor, às vezes, como diz o pregador, né? O pastor às vezes terceiriza o serviço porque tem coisa que Deus revela e o pastor só ora. Mas tem coisa que o pregador vem aqui e Deus revela que o pastor quer falar, mas para não machucar a ovelha, ele ora. Eu falei aqui para alguém fazer ultrassom, glória a Deus, você deu glória a Deus, agora eu quero ver se eles vão dar glória a Deus o que Deus me revelou aqui. Aleluia. Elias fez descer fogo do céu sozinho e consumiu o holocausto encharcado de água. Irmão, você já parou para pensar que autoridade de Deus que tinha na vida desse homem? Pode molhar mais um pouquinho aí, que pode botar mais água, mas joga água à vontade. Aleluia a Deus. Elias, Eliseu, Jó. Aleluia. Algumas vezes eu já ouvi umas pregações sobre Jó e eles dizem: Jó perdeu tudo, irmão. Não perdeu tudo, não. Ele perdeu o que era visível, material, físico aqui na terra. Mas a presença de Deus ele não perdeu. O que manteve Jó na presença de Deus foi o que ele fazia lá atrás. Ele sacrificava, ele orava. E não tinha nenhum pastor para ordenar ele. Ele fazia porque ele sabia quem era Deus. Lá dentro da tua casa, você que manda, você que sabe de tudo. Amém. Mas existe um Deus esperando o teu altar ser colocado de pé de novo. Para aquele espírito que está lá atuando dentro da tua casa, de pornografia, de prostituição, sair. Deus me revelou ali, irmão. Deus me mostrou. E eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com a palavra do Senhor. A revelação do Espírito Santo ainda existe sim. Porque a palavra de Deus revela, a palavra de Deus exalta, mas corrige também. Para ir morar no céu ainda, precisa ter vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Para entrar no céu ainda precisa ser santificado pelo poder do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Existe um demônio que ele foi jogado lá do céu aqui para a terra. Sabe por quê? Porque ele deixou de ver Deus como o Senhor dele. Ele queria estar acima dele. É por isso que ele não quer que você ore. Porque tudo que era dele foi passado para mim e para você. E se nós te colocar em oração, nós vamos chegar ao Deus poderoso com a nossa adoração verdadeira, com a nossa adoração sincera. Ele procura nessa noite verdadeiros adoradores que adoram em verdade e espírito. Aleluia. Ainda existe povo que adora o nome do Senhor. Ainda existe Deus poderoso que olha para a terra e procura verdadeiro. Glória. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Aí jovem pensa assim: mas o meu pai que tem que orar, a minha mãe que tem que orar. Daniel era jovem. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Sabe por que ele era sábio, inteligente, conhecedor de tudo? Porque o Espírito Santo de conhecimento, de sabedoria estava na vida dele. Era jovem, foi escolhido formoso, inteligente, sábio. Aí esse aqui vai lá para o palácio do rei, porque ele vai ser muito útil. Mas tem um detalhe: ele não se contaminava onde ele chegava, porque ele tinha um Deus poderoso que ele servia e sabia quem era Deus. Eu vou lá para Babilônia, eu vou lá para a casa do rei lá, mas eu vou chegar lá e vou mostrar para eles quem é eu e quem é o Deus que eu sirvo. Ei, jovem, não se contamina não. Esse mundo está cheio de coisa ruim, cheio de coisas que te levam a pecar, que te levam a olhar coisas que não devem. Mas eu te digo uma coisa: ainda existe um Deus esperando você se posicionar, se colocar, porque Ele espera aquele que busca verdadeiramente. Glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória seja dada a Ti, Senhor. E aí existe Jesus. Vou pular alguns, né? A gente podia falar de muitos. Podia falar da oração de arrependimento, de pedir perdão de pecado de Davi quando pecou. A gente podia falar de Jeremias, que eu não sei falar, mas Deus deu sabedoria para ele falar. Ele mais chorava, mas também pregava. Ele fugia, mas também pregava. Não tem para onde correr, não. Sabe por que o leão fechou a boca na cova? Porque Daniel orava. Sabe quando que vai fugir essas pombagiras que vem te cercando? Quando você orar. Sabe quando Deus vai libertar quem está nas drogas, quem está perdido nesse mundo, da bebida? Quando você colocar a oração diretamente com o Pai. Aleluia. Foi falado aqui, irmão, só estou repetindo o que foi falado. Se você estava ligado no culto, foi falado de oração, foi falado de busca, foi falado de buscar de verdade. Foi falado aqui, sabe por que a gente às vezes não vê cego, vê aleijado andar? Porque falta pessoas com... Oh, glória a Deus! Aleluia! Está chegando o tempo, está chegando o momento que foi louvado aqui. Glória! Que vai ser separado o joio do trigo, né? Não foi louvado? Foi, né? Que vai ser chamado aqueles que vão e aqueles que não vão. Aleluia, Deus! Glória! Me perdoe pelo sentido de falar, mas não me perdoe pela palavra que o Espírito Santo revela. Tem gente mais preocupada com quem vai ser o presidente do que com a vida de Jesus. Tem gente mais preocupada com quem vai ser campeão da Copa esse ano. Você parou para pensar se Jesus veio antes de tudo isso, irmão? Já parou para pensar se hoje é o último culto que você está aqui? Ou você vai esperar o culto seguinte para você se confessar e pedir para Deus misericórdia? Porque só Ele pode te purificar, só Ele pode te salvar, só Ele pode te dar salvação, meu irmão. Oh, glória! Aleluia, Deus! Vir no culto é assim mesmo, eu não me preocupo mais não. Deus que dá glória, cada um. Dizem, por que não acaba logo o vegador para frente? Meu querido, eu fui limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e todos os dias eu renuncio o pecado. Sabe por quê? Porque quem me libertou das drogas foi aquele que tudo pode. Quem me trouxe para o caminho da luz foi aquele que me deu a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade, e a Bíblia diz assim: se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Esquece eu não tenho poder para te salvar. Esquece eu não tenho poder nenhum para te
salvar. Se coloca de pé, meu querido. Se coloca de pé, meu querido. Nós temos uma vigília para ir, pastor. Se vocês quiserem ir, estão convidados. Não é muito longe daqui, não. Aleluia. Daqui a pouco vamos lá estar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Não é por isso que eu estou finalizando. Não é por isso que eu estou finalizando, não, irmão. A palavra é essa. Orar. Ter intimidade. O que foi ensinado de um tempo para cá, porta aberta, carro novo, casa nova. E para quê? Aleluia. Eu vou te falar do segundo inimigo agora, com você de pé. Sabe qual é o inimigo agora que te impede de orar? O mundo, o sistema. Você corre atrás para pagar a internet, você corre atrás por causa que a moda já mudou, você corre atrás porque o carro está ficando feinho, você corre atrás porque você precisa ganhar mais, você precisa ganhar mais, você precisa... Irmão, você precisa ter a salvação. Ou só acontece comigo, quando eu chego em casa dá uma canseira, parece que eu andei o dia inteiro. Mas eu lembro que eu tenho que orar também. Aleluia. Eu lembro que muitas vezes a gente tem que pegar na mão de quem está do nosso lado, casal, esposa. Mas muitas vezes o inimigo também tenta lutar lá em casa. Tu acha que não? É porque é bonitinho pegar e gravar.